permanecer no ensinamento. O livro de Deuteronômio, o quinto livro da lei, ou para os judeus, o último dos livros da Torá, o último dos livros do Pentateuco, foi escrito por um homem chamado Moisés. E Deuteronômio não significa uma outra coisa senão o livro das repetições. O livro de quê? O livro de quê? O livro das repetições. Quando um pai repete alguma coisa com toda certeza, é porque precisa que seus filhos estejam bem esclarecidos daquilo que ele está ordenando ou daquilo que ele está mandando. O livro de Deuteronômio é o livro das repetições, porque o resumo de Gênesis, Éxodo, Levíticos e Números se concentra em Deuteronômio. Muitas coisas das quais o povo de Israel não poderia nem duvidar, nem esquecer. Princípios básicos, fundamentos, chaves para a vida bem-sucedida. É por isso que no verso de número 40, a Bíblia diz: para que bem te vá. Diga comigo: para que bem te vá. A ti e aos teus filhos depois de ti. E para que prolongues os dias na terra. Quantos querem isso? Amém. Eu gostaria de começar com essa pergunta: quantos gostariam de ter uma vida bem-sucedida? Levante a mão. Quantos querem que te vá bem? Sim? Fique com a mão levantada. Você quer sucesso? Muito bem. Muito bem-vindo. Está no lugar correto. Mas há uma condição para que te vá bem. Há uma condição. E é que a Bíblia diz: pelo que hoje, verso 39, saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra nenhum outro há. Veja que já no começo há uma condição, uma prioridade de permanecer no ensinamento ou permanecer nos estatutos e nos mandamentos do Senhor. Alguns capítulos mais para frente, no capítulo 6, o verso 4, o Senhor repetirá coisas que para os judeus são bem esclarecidas. Capítulo 6, verso 4, diz um versículo que todos nós conhecemos: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Veja o que diz: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E que? E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Veja que o ensinamento da palavra era uma repetição, algo importante para que te vá bem. Se não permanecemos no ensinamento, não será possível ter uma vida bem-sucedida, porque careceríamos do ensinamento da palavra do Senhor. Hoje em dia, nós temos uma grande dificuldade, todos nós que estamos vivendo aqui, única, porque nenhum século passado enfrentaram o que estamos enfrentando hoje. Qual é o problema, pastor? Qual é a dificuldade? O problema ou a dificuldade é que hoje temos um sem número ou uma multiplicação de informação. Temos muita informação, demais. Informação necessária e informação desnecessária. Informação importante para a vida e informação que não vale a pena. Hoje temos um sem número de coisas com as quais temos que lidar todo dia.
Daí a importância desta palavra, porque você e eu teremos que escolher o que ler e o que não ler, o que aprender e o que não aprender, a que prestarmos atenção e a quais coisas não prestarmos atenção. O inimigo, sem dúvida, já veio com um monte de informação para capturar a nossa atenção. A tal ponto que hoje em dia os crentes sabem mais de farândula do que seu Deus, sabem mais da vida dos famosos do que da vida de Jesus, sabem mais da vida dos cantores do que dos salmos, sabem mais de coisas que não têm nada a ver para a sua vida do que no verdadeiro ensinamento. Conhecem os louvores, conhecem as músicas, conhecem os autores, conhecem um monte de coisas, mas o que nos garanta sucesso na vida não é conhecimento da vida, senão conhecimento do Deus da vida, conhecimento da palavra, conhecimento do ensinamento da palavra do Senhor Jesus. Aponta para quem está do seu lado e diga: você precisa ensinamento. Com propriedade aí, me ajuda, cutuca ali. Você precisa ser ensinado. E a coisa mais difícil é essa, porque tem pessoas que não estão a fim de aprender. O primeiro requisito para aprender, quando eu estou recebendo um ensinamento, é que da minha parte tenho que desaprender muita coisa. E que coisa difícil tentar ensinar para uma pessoa que acha saber algo, mas não sabe. Termina sendo uma pessoa muito teimosa. Acha que sabe, mas não sabe nada. Hoje em dia no Brasil, mais de 100 milhões de pessoas dizem ser crentes. Quer dizer, dizem saber, mas a sua vida não reflete aquilo que sabem. Assim que uma coisa é conhecer e outra saber. É por isso que a palavra diz: portanto hoje, vamos voltar, capítulo 4, verso 39. Portanto hoje, diz a palavra, pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração o que temos que saber e o que temos que refletir. Alguém sabe me dizer isso? Capítulo 4 de Deuteronômio, verso 39. Está ali na tela? Não está? Vamos colocar na tela. Capítulo 4, verso 39. Pelo que hoje, quando? Quando, irmãos? Quer dizer que entendermos isto é urgente. Não é para amanhã, é para hoje. Pelo que hoje saberás. Entendimento, saber. E refletirás no teu coração o quê? Que só o Senhor é Deus. Em cima no céu. Alguém diz amém? Amém. Embaixo na terra. Alguém diz amém? E nenhum outro há. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que bem te vá. Assim que você precisa ser ensinado. Todos nós precisamos ser ensinados. O ensinamento da palavra do Senhor é um requisito, escute, um requisito para a vida bem-sucedida. Os louvores cumprem um papel fundamental na vida cristã, maravilhoso. Quantos gostam de louvar? Eu gosto muito, muito. Eu sou músico desde os 6 anos de idade. Aprendi pela graça do Senhor a tocar todos os instrumentos. Na minha casa não tenho uma, senão 3 guitarras. E faço barulho e gosto muito. Mas o louvor não me ensinará o que me ensina a palavra. O cantor canta uma inspiração dele, dada por Deus. O que o inspirou? Eu gosto muito daquele hino que diz: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação. Que diz depois? A terra e mar e o céu tudo estrelado. O quê?
da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Essas palavras são lindas, mas não estão na Bíblia. São produto de uma inspiração que nós com certeza cantamos com entendimento. Oh, grandioso és tu, maravilhoso és tu, Senhor. A inspiração da criação nos coloca no coração motivo para te adorar por aquilo que tu és. Isso é maravilhoso. Mas seria errado aprender um monte de músicas e sermos ainda vazios. É por isso que o que garanta o sucesso é aprender a palavra. Amém? Compreender a palavra. Diz o verso 40 do capítulo 4: guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos. Guardarás o ensinamento. Guardarás a ordenança que te ordeno hoje. Assim que a palavra ensinar, ela vem de uma etimologia ou de uma raiz grega que se fala ensinare. Ensinare significa apontar, sinalar ou apontar. O que significa que ensinar significa apontar para, ou apontar o caminho, ou guiar a uma pessoa. Implica dar uma orientação, dar um ensinamento, explicar ou mostrar o caminho que deve seguir. É por isso que o primeiro requisito para a pessoa que quer obedecer a palavra, que quer agradar a Deus, é o arrependimento. A Bíblia diz: aquele que, Atos capítulo 2, que faremos, varões e irmãos? Arrependei-vos, é a primeira coisa. Você tem que se arrepender de que a solução é sua. Tem que se arrepender de que a última palavra é sua. E deve reconhecer que o que você necessita é a palavra de Deus. Por isso, arrepender-se é o ato de se render e de reconhecer que o que está escrito na palavra é aquilo que eu preciso. Se uma pessoa não se arrepende de verdade e não crê na palavra, lhe será muito difícil viver a vida cristã. Será muito difícil obedecer a palavra. Será muito difícil aprender, porque será sempre uma pessoa que vai ter um debate na sua mente, um barulho gigante na sua vida e no seu coração, que não sabe o que fazer. A palavra diz uma coisa, mas a sua consciência diz outra. A palavra nos dá o caminho, a orientação para que mudemos de norte ou de destino. Mas uma pessoa que não se arrepende ou que não crer na palavra terá sempre grandes dificuldades para obedecer a palavra. Terá problemas, porque a palavra do Senhor diz: por aí não é. Eu vou te sinalar, vou te apontar o caminho correto. E a pessoa, se não se arrependeu, se não crê, terá consequências. É por isso que permanecermos no ensinamento é necessário para uma vida bem-sucedida. Ensinar, instruir, adoutrinar, amaestrar, compreender é algo necessário para a nossa vida. A Bíblia diz no livro de Mateus, o capítulo 28, verso 19, algo muito importante que nós não deveríamos ignorar. Diz a palavra do Senhor, livro de Mateus, capítulo de número 28, verso de número 19. Portanto, ide. Vamos por partes. Portanto, e que? Calma, até aí. Temos que tirar o proveito desse versículo. A Bíblia diz: portanto, e que? Calma.
O Senhor nos enviou a quê? A quê? O que vamos ensinar. Primeiro, qual é o tema do ensinamento? Veja que o Senhor nos enviou a ensinar, certo? Não nos enviou a fazer barulho, nos enviou a ensinar. Ora, o que vamos ensinar? É a grande pergunta. O que ensinamos? Ora, será que aquele que vai cumprir o ID tem como ensinar? Porque ensinar não é apenas uma parte teórica. A Bíblia não é um livro de história qualquer que pode ser ensinado de maneira catedrática, como na faculdade. A Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus precisa revelação, precisa inspiração, mas precisa também de uma pessoa que a compreenda e a entenda. Senão, pegará um versículo, o tirará do contexto e o virará no seu pretexto, para que o versículo diga uma coisa que a Bíblia não quer dizer. E disso o Brasil está cheio. De um monte de pessoas que pegam versículos e falam: tem vitória na tua vida, a Bíblia diz, plá, 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 plá. E quem fala ou escuta, diz: eita, a Bíblia diz isso. Tá dizendo, mas não entende que aquele versículo não está querendo dizer isso. Na teologia, aquilo se conhece como amarteologia, quer dizer errar. A teologia ou a ciência de errar, de confundir, de tirar do contexto o que a palavra do Senhor quer dizer. É por isso que as coisas têm uma prioridade. Primeiro, ensinai às nações. Antes de batizá-los, ensine-os. Tem um monte de pessoas que querem se batizar. Isso nos alegra muito. É ou não é? Quando estivemos trabalhando na clínica de recuperação, eu me lembro aquele monte de malucos lá na clínica, todo mundo empolgado. E a gente falou: quem quer receber ao Senhor Jesus? Todo mundo levantou a mão. E quem quer aprender da palavra? Todo mundo levantou a mão. Bom, domingo, 3 da tarde, aulas. E parece que já a empolgação acaba. Parece que já compreender o que significa o batismo e todo a mais é mais complicado. As pessoas hoje em dia estão mais afins de cantar, estão mais afins de falar, estão mais afins de expressar do que aprender. E eu vou lhe deixar um conselho em nome do Senhor Jesus. Deus, que é perfeito e fez uma criação perfeita, te deu 2 ouvidos e uma boca para que ouça mais daquilo que você fala. Amém? Assim que é preciso ouvir. Toque as 2 orelhinhas aqui. Tá aí? As trouxe ou não? Faça assim, ó. Duas. Uma. Tem uma maior do que as outras, glória a Deus. Funcionam para a mesma coisa. Por isso a Bíblia diz: se ouvires hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Diz o livro de Apocalipse: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Há um monte de requisito de primeiro ouvir antes de falar. Assim que uma pessoa tem o desejo de vir aqui e de falar um monte de coisas. Na igreja onde eu sou pastor, já muitas ocasiões chegaram pessoas falando: pastor, eu tenho uma palavra de Deus. Glória a Deus. Guarde-a no seu coração, atesore-a, cumpra e obedeça. E ficam chateados. Mas por que, pastor? Você é o dono da verdade? Não, eu não sou o dono da verdade. Eu prego a verdade, que é diferente. Não sou o dono. A verdade é o Senhor Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Só que uma pessoa que pretende ensinar tem que viver o que sabe.
Senão, não vale de nada o ensinamento. Seria uma pessoa hipócrita que prega uma coisa que ele não crê e que ele não vive. Mas nós precisamos permanecer no ensinamento, permanecer nos estatutos, permanecer nas ordenanças para que te vá bem. Amém? Assim que diz o livro de Mateus: portanto, ide. E que? E o que, irmãos? O que? Ensinai. Pergunto: ensinar é uma questão de minutos? Quanto tarda um médico para se formar? 10 anos. Uma carreira, a irmã aqui quantos anos leva formando-se? 20 anos se formando. Aqui é velha isso? Desde a escola. Desde a escola. Veja, uma criança, aos quantos anos entra para a creche? 6 meses. E começa a aprender as cores, as formas, certo? Logo entra para a escola aos quantos anos? Um pré, outro pré, uma coisa. Logo entra para a escola, 5, 6 anos. E logo na escola, acabou o básico, vai para qual? O médio, ensino médio. E depois acabou o médio e se aprende, esperemos que sim, que aprenda a multiplicar, aprenda a ler, aprenda a escrever direto, certo? Se aprender isso, então ele vai para o ensino, o médio, e depois do médio, o fundamental, não é? Fundamental, depois o médio e depois o superior. Então já aí tem que escolher para onde ele vai, o que vai fazer. Será que eu vou ser médico? Será que eu vou ser engenheiro? Será que eu vou ser arquiteto? Será que eu vou ser... O que eu vou fazer com a minha vida? E se ele decide, eu vou ser construtor, quero ser arquiteto, será que ele pode já construir uma casa da noite para o dia? Ou tem que aprender? Então entra numa faculdade e faz o primeiro semestre. E o primeiro semestre, nos enquetes de pessoas que desertam ou que não continuam com a faculdade, no primeiro semestre, o 40% vão embora. Porque, nossa, não, muito difícil, não gostei. Isso não é para mim, está muito complicado. Nossa, eu melhor fico de pedreiro. Arquiteto está muito difícil. Começou, tem um monte assim, graças a Deus isso não acontece aqui. Mas tem um monte assim que começou uma faculdade e depois foi para outra e terminou vendendo lanche. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas graças a Deus, é uma profissão também. Glória a Deus pelos irmãos que faz o melhor lanche de Vila Ramos, do Brasil. Assim que começou como arquiteto. E como arquiteto, no primeiro semestre, ele já sabe construir um prédio. Você deixaria na mão de uma pessoa de um semestre de faculdade para fazer um prédio? O cara pode encher a boca de, já sei. Bota ali massa e ferro e coloca ali um encaixe ali, bota massa e vá para frente. Irmão, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo semestre, culminou a carreira. Será que ele já sabe? Ou precisa aprender, praticar? Tem que fazer o estágio. Então, mesmo que ele já tenha o diploma, o certificado, ele precisa estar do lado de um arquiteto de muitos anos para aprender. E o arquiteto de muitos anos vai falar para o menino: olha, o que você aprendeu na faculdade é muito bonito, mas na vida real não é assim não. Vem cá, você tem que lidar com isso, e lidar com pedreiro não é fácil. É complicado. E vem para cá e faz assim. Será que já aprendeu? Não. Agora o contrataram para fazer um prédio
no centro da cidade, onde não pode botar entulho para a rua, e tem que ter uma precaução, um monte de coisas. Será que ele já aprendeu isso tudo ou precisa ajuda? Logo ele terminou a sua carreira, começou a construir prédios, mas acontece que alguém o ligou para fazer uma ponte. E o arquiteto fala: não é a minha profissão, isso é um engenheiro civil. Se eu quero fazer uma ponte, tenho que fazer uma outra especialização, um outro estudo, e começa uma carreira de novo. Então veja, irmãos, que para uma profissão qualquer tem um tempo longo para aprender. Tem coisas, tem pessoas que se conformam com o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e vivem com isso. E acham que ter a Bíblia aberta na sala da casa é garantia para que as más energias não entrem. Você pode ter 1, 2, 3, todas as Bíblias que você quiser abertas na sala da sua casa, mas se não tiver a Bíblia aberta no seu coração, é possível que você não tenha a Bíblia aberta na casa, mas que a tenha aberta na mente, que a tenha aberta no coração, que a entenda, que a compreenda e que viva segundo a palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Sabendo isso, então compreendemos que a Bíblia é um complexo de livros com um centro, com um foco, com uma mensagem principal. Alguém sabe qual é? Qual é o propósito da palavra do Senhor? Salvar ao homem, verdade? Aquela mensagem de salvação a conhecemos como o Evangelho. A mensagem das boas novas, das boas notícias, onde o principal e o Salvador é único. Quem é esse que salva? Em nenhum outro há salvação, diz Atos capítulo 4, verso 12, e é o título da nossa Bíblia. Em nenhum outro há salvação. Então imagina, tem um monte de pessoas que sabem versículos aleatórios, mas não sabem ainda quem salva, e está confuso ainda. É por isso que precisa aprender. Precisa o quê? Mateus, por isso, diz isso. Primeiro, ensinai. Verso de número 19. Ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer que a Bíblia se importa com que a pessoa que vai descer às águas do batismo entenda qual é esse nome. A Bíblia não fala de nomes, fala de nome. E fala do nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm um mesmo nome. Porque senão a Bíblia diria batizando-as nos nomes. Mas fala em nome, em singular, único. Quando começamos esta pregação, lembramos de Deuteronômios. Não há outro senão Ele. Diz o livro de Deuteronômio no capítulo 4, verso 40. Diz a palavra do Senhor: para que prolongues os dias na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. Diz o verso 39, pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração, que só o Senhor, único, só o Senhor é Deus. De quantos deuses estamos falando? Quantos deuses no céu? E quantos deuses na terra? E embaixo da terra quantos? Então você retorna para Mateus e compreende a situação de uma maneira distinta. Porque a Bíblia diz em nome. É que claro, não podem ser muitos se é único. Não podemos tirar 4 ou 5 de onde não há. Se a Bíblia diz, capítulo 6, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Então tem que ser que esse nome é o nome do único. O único. Por isso precisamos aprender. Uma pessoa que não aprende essas coisas
viverá a vida toda como o resultado dos ditados de outro, o resultado das carências de outra pessoa que também não entendeu. Então, como disse um ditado por aí, o que pode se esperar de um cego guiando a outro cego? Para onde chegariam? Juntos cairão no buraco. E o cego principal fala para o cego secundário: vamos que eu sei para onde estou indo. E o cego secundário disse: ele sabe. Mas pergunto, algum dos dois está enxergando? Quando a palavra do Senhor é nosso alimento, então nossos olhos do entendimento se abrem para compreendermos as Escrituras. Assim que o Senhor nos enviou a ensinar a palavra, a ensinar. Infelizmente, hoje são mais cheios os cultos de milagre que os cultos de ensinamento. A gente coloca uma placa que diz campanha do, sei lá, campanha de libertação, certo? Vocês já viram alguma programação assim? Campanha de libertação. E colocam uma publicidade com um monte de formiguinhas, um monte de gente. Dirigente, cantor, pastor, apóstolo, aparece um monte de pessoas assim, um acima do outro. Vocês já viram? Um acima do outro. E aparece um monte de nomes e um monte de pessoas, e Jesus não aparece por nenhuma parte. Chegam ao culto e há muito barulho, muita coisa, mas parece que após as pessoas voltam para casa igual do que como chegaram. Então não entenderam nada e não aprenderam nada. O culto muito bonito, muito gostoso. Esse cara canta demais. Glória a Deus, canta bonito. Mas eu não vou ter sucesso na vida porque o irmão canta bonito. Eu vou ter sucesso na vida porque aprendo da palavra. Um barulho. O livro de Corinto fala de uma problemática que tinha a igreja primitiva lá na cidade de Corinto. E é que os irmãos, a igreja tinha todos os dons, todos. E falavam em línguas a toda hora, tempo todo. Todos os cultos falavam em línguas. E os amigos chegavam, as pessoas chegavam e começavam a enxergar aquilo todo. E eita, a igreja pega fogo aqui. Aleluia. A igreja aqui é violenta. Olha aquele irmão que... Olha, parece brincadeira, mas é assim. Olha aquele irmão lá, lavareda de fogo lá. Eita bexiga, xilingue. E falam assim. Mas o apóstolo Paulo chamou a atenção para eles. Porque falou para ele: eu prefiro não falar em línguas e falar 5 palavras que vocês compreendam, para que possam sair daqui edificados. O falar em línguas me edifica a mim mesmo. E quem o entende? Se a interpretação de línguas não é uma coisa de todos, é um dom de Deus. E nós não podemos nos enganar. Mas precisamos chegar a um culto como estes, prestar atenção à palavra, obedecer à palavra, entender o que a palavra do Senhor disse, sermos edificados pela palavra e termos a necessidade de sair daqui mudados pela palavra. Aleluia! O que transforma ao homem é a palavra de Deus. Amém? Bata ali nas costas um pouquinho, uma tampinha ali nas costas de quem está do seu lado e diga para ele assim com carinho: o que vai te transformar, o que vai te ajudar, o que vai te orientar para ter sucesso é a palavra de Deus. Me ajuda com o versículo: céu e terra, céu e terra. Presidente, o governo, os problemas,
as preocupações, as doenças, tudo passa. Mas as minhas palavras, quer dizer, permanecerão. E se a palavra de Deus permanece, eu deveria também permanecer nela, porque não passa. Esta é a única coisa que não passa de moda e não passará. Assim que nós precisamos, irmãos, entender que precisamos permanecer no ensinamento. Em certa ocasião, no livro de João, o capítulo 8, verso 31, existiram uns discípulos de Jesus. Não qualquer pessoa, senão discípulos. Entre aspas, pessoas que sabiam ou conheciam. Mas diz a palavra, João capítulo 8, verso 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente, diga comigo, verdadeiramente, sereis que? Assim que, como sermos verdadeiros discípulos? Alguém sabe dizer? Como? Se permanecemos? Se quê? Permanecemos na palavra. O livro de João, no capítulo 5, diz, na comparação entre a vide e as varas, disse o Senhor: eu sou a vide e vós as varas. Separados de mim, algumas coisas, pode trabalhar, pode ter família, pode tomar decisões ou nada. Quer dizer que separados da fonte da palavra, não há bem para nós. Não há. Separado de mim, nada podereis fazer. Então, o segredo do sucesso da vida é permanecer. Diga comigo, permanecer. Olha para quem está do seu lado e diga, permanecer. Coisa difícil nos dias de hoje. É por isso que precisamos ser ensinados. Para permanecer, precisamos ser ensinados. Nós temos o costume de sair para a rua e falar do evangelho para muitas pessoas, certo? Você evangeliza e fala: amigo, Jesus te ama, Senhor quer te salvar. Do outro dia, eu estava assim na rua e passei por lado de um boteco e tinha umas pessoas lá fazendo as coisas que se fazem num boteco. E tive uma iniciativa no coração de falar para essas pessoas: Deus te ama, Ele quer te oferecer uma vida melhor. Eu tentei de pregar o evangelho para ele e terminei sendo pregado. A pessoa ali, assentada e tudo, falou: menino, eu fui pastor. Falei: mas de que valeu ser ou ter o título se não permanece? Então não aprendeu nada, porque não permaneceu. Mas aquele que aprende, permanece. A Bíblia diz: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quer dizer que tem outros discípulos por aí que não são verdadeiros, que são falsos, porque não permanecem na palavra. Sabem mais de outras coisas do que da palavra. E hoje, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isto, porque a doutrina, quer dizer, o ensinamento da palavra é necessário para a nossa vida. Se nós não temos doutrina, outra coisa nos adoutrinará. Vou lhe dar um exemplo.
Hoje, em todas nossas casas, temos um professor que faz a sua tarefa se você não faz com os seus filhos. Um televisor gigante com uns aplicativos, YouTube, Netflix, Disney, qualquer quantidade de coisas, que se você não prestar atenção e não ensinar para seus filhos o bom caminho, lá, aquele método, aquele médio, ensinará para eles, se você não o ensinar. Faz tempo que o inimigo começou a semear nos lares e as pessoas não perceberam. Então, para um pai que não quer que seu filho fique enchendo o saco, dá um celular, dá um telefone, fica aí, não enche o saco mais, e sigue com a sua vida, e não está percebendo que aquilo que ele está se alimentando não é a palavra de Deus. Então começa a dizer palavrões. E de onde aprendeu você isso? De onde? É sério? Você permitiu? E tem que tomar essa responsabilidade. Esse menino, por que aprendeu essas coisas? Você o permitiu. Agora não precisa mais sair de casa para pecar. Agora o pecado está a um clique de distância. É muito fácil. Nós precisamos então tomar cuidado e precaução para sabermos de que estamos sendo adoutrinados, o que está ocupando o nosso tempo. Hoje é muito fácil, vou repetir, muito fácil perder 1 hora da vida aprendendo nada. 1 hora. Eu me lembro que faz uns anos, a vida antes do Facebook, tem um livro que se chama assim, muito legal. A vida antes do Facebook, 1 hora era muito. Eu me lembro que a minha mãe me dava permissão e falava 1 hora. E numa hora eu fazia 3 jogos na rua. Era muito tempo, 1 hora. Lembra? Quando falavam para você, não, é 1 hora. Ixi, 1 hora. Ah, Jesus amado, hoje quando você sofre de insônio e vai passando, logo quando percebe já é 2 horas da manhã. Ei, Jesus amado, ei, poderes. E se deitou sem orar. E estamos criando uma vida vazia. Vazia porque está cheia de outras coisas. Cheia de conhecimento que na verdade, irmãos, não nos leva a nada bom. Assim que hoje você e eu temos uma oportunidade para refletirmos, para analisar o que estamos fazendo e para ter a prioridade de aprender da palavra. Escudrinhe a palavra, se mergulhe na palavra. A melhor coisa que pode acontecer na vida de um crente é fome pela palavra, anseio pela palavra. O capítulo 1 do livro dos Salmos diz: bem-aventurado o varão que não andeve como? E que mais? Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, quer dizer, antes de tudo isso, tem como? Tem o quê? Tem um prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Diz a palavra: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo. Quantos querem isso? Tudo quanto fizer prosperará. Quer dizer que sua família prospera, sua economia prospera, seus sentimentos prosperam, suas decisões prosperam, seus negócios prosperam. Alguém gosta disso? Prosperará, tudo quanto fizer prosperará. Tem pessoas que ficam só com esse versículo, e então chega o pregador aqui com uma
uma dinâmica bem legal e diz: tudo prosperará na tua mão, pega! E a pessoa pega, eita glória, e vai para casa. O pastor falou que tudo prosperará, e leva anos assim e não prospera. Por quê? Porque seu prazer não está na lei do Senhor, e na sua lei não medita de dia e de noite, medita em outras coisas, e o seu prazer está em outras coisas. Mas se você deseja ter sucesso e que tudo quanto esteja na sua mão prospere, tomara você saia daqui nesta manhã com uma decisão: meditarei na lei do Senhor de dia e de noite, e na sua lei estará o meu prazer. Aleluia. Assim que hoje, irmãos, gostaria que fizéssemos uma oração. Tem um salmo precioso que gostaria que pudéssemos ler para encerrarmos, em relação àquela importância e aquele bom desejo de podermos viver conforme a palavra do Senhor e o tanto bem que a palavra do Senhor nos tem feito. O capítulo 119 do livro dos Salmos, o verso de número 65, diz uma coisa preciosa. Olha o que diz a palavra. Salmo 119, verso 65. Fizeste bem a teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e ciência, pois criei nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava como? Errado. Mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e abençoador. Ensina-me os teus estatutos. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu de todo o coração guardarei os teus preceitos. Engrossa-lhes o coração com gordura, mas eu me alegro na tua lei. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Para o salmista, foi bom ter sido afligido. Foi bom. Quando a palavra é pregada, a palavra vai nos falar de inúmeras verdades. E a verdade incomoda. A verdade é como um chicote. Que quando o chicote tem que ser usado, que acontece? Ai! Certo? A palavra, que é a verdade, é como um puxão de orelhas, que quando tem que ser ensinada, ai! E a pessoa chega no culto e fala: nossa, o pastor estava bravo. Não era o pastor, é a palavra. E quando a palavra dói, incomoda, é proveitosa. A Bíblia diz que o pai que ama o seu filho o castiga, não para matá-lo. Que pai quer matar o seu filho? Algum pai já teve esse desejo? Por ali, às vezes, como o Homero: pega aqui. Meu Deus! Meu pai já... Mas essa não é a pregação. Já passou por essa.
E ele e ela têm um ditado, dizem: Senhor, ou levas ou mando ele. Mas não quer me matar. Um pai que ama não quer matar, quer corrigir. Quer corrigir. E na correção, às vezes tem que puxar a orelha, às vezes tem que dar um chicotinho, certo? Senão tem que ler o livro de Provérbios. Castigue-o com a vara, disse o livro de Provérbios. A régua. Minha mãe tinha em casa, não sei como se fala, uma guadua, aquele, o que comem os ursos panda, o bambu. A minha mãe, a minha maravilhosa mãe, abençoada minha mãe, aleluia, tinha em casa uns bambuzinhos assim, bem fraquinhos, um bambu assim, de decoração. O pessoal aqui acabou com a decoração de casa. E cada vez que a gente fazia uma coisa errada, tinha um barulho em casa de... Ei, Jesus! Mas veja, irmão, não nos convertimos em malandros, não somos ladrões, não somos pessoas de mal. Temos conhecido a Jesus Cristo, temos feito o bem, temos obedecido a palavra. A correção não nos matou, nos ensinou. E o Senhor às vezes, irmão, traz uma palavra aqui, pá! E os amigos que não têm aprendido dizem: nossa, eu vou para outra igreja, uma igreja que não dê chicote, uma igreja que não puxe a orelha. Infelizmente isso não faz bem, faz muito mal. O bem do Senhor não está naquilo que eu quero ouvir, senão naquilo que eu necessito ouvir. E você necessita aprender a palavra, necessita aprender a verdade. Lhe convido nesta manhã para que tome uma decisão e diga: Senhor, eu quero aprender da tua palavra. Foi-me bom ter sido afligido. Que bom que a palavra do Senhor nos estremeça. Que bom que a palavra do Senhor venha nos sacudir um pouquinho. Que bom que a verdade do Senhor seja pregada, para que o homem pecador se estremeça, para que o homem que está errado entenda que precisa de Jesus. Vamos fazer uma oração nesta manhã. Eu não sei se alguém tem o desejo de vir a este lugar, de passar ao altar e dizer: Senhor, te entrego minha vida, minhas decisões, porque eu quero aprender da tua palavra. Nos render a Deus é o único método para aprender.